Nós vamos aprender sobre adoração com defeito, só Deus para dar um jeito. Quando é que a nossa adoração está com defeito? Quando é que nós adoramos como Deus deseja, almeja? E por que a adoração bíblica tem sido tão desprezada nos nossos dias? Esse tema é um tema muito importante, é um tema relevante, é um tema que tem sido desprezado nos nossos dias e ele tem sido mal compreendido. Você vai perceber que a adoração nos nossos dias está mais ligado à música, a shows, a artista, a grupos de louvor. E isso é tão forte que muitas vezes as equipes de música, músicos especialmente, não conseguem separar, né, a palavra adoração de música. Eu não quero aqui fazer uma dicotomia dizendo, não, música é uma coisa, adoração é outra. Não, a música é uma das facetas da adoração, ela está ligada à adoração. O problema é quando a gente cria uma cerca em volta da música e chama aquilo de adoração. A música sempre foi uma forma de expressão de nós, homens, para com Deus. Música certamente ela foi feita como parte, para ser parte da nossa adoração, mas nunca ela deve ser o coração da nossa adoração, certo? Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos talvez querer que a música faça o que só Jesus pode fazer. Mas o que é adoração? Eu vou já para o Novo Testamento. A palavra adoração, ela vem da palavra grega proskumen, que significa se curvar, que significa também beijar, que significa ali prestar culto, mas ela no latim é adoratio. E adoratio, ela vincula ao verbo adorare, que significa claramente prestar culto a uma divindade. A palavra inglesa worship, né, que é muito conhecida, que é muito difundida hoje no nosso meio, ela significa atribuir valor, mérito a alguém ou talvez a alguma coisa. Filipenses, no capítulo 3, no verso 3, diz assim, Paulo diz assim, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. A adorar a Deus implica rejeitar toda e qualquer confiança na carne. Muito interessante porque Martinho Lutero dizia o seguinte, que crer em Deus é adorar a Deus. Isso porque a adoração só é possível com base na crença de que Deus existe. A adoração ela não faz parte da vida cristã, ela é a própria vida cristã. Adoração é viver para a glória de Deus. Adoração é a revelação, é a reação à ação de Deus na nossa vida. Isso é tremendo. Adorar é um ato de glorificação a Deus. A adoração é a consequência de compreender qual é a vontade do Senhor. É muito, eu diria que seria impossível nós adorarmos a Deus como Deus quer se nós antes não conhecermos a vontade de Deus, o que Deus realmente almeja. William Temple, ele dizia o seguinte, adoração é despertar a consciência com a santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus e abrir o coração para o amor de Deus e devotar a vontade ao propósito de Deus. Olha que tremendo. Aqui o William Temple ele apresenta o seguinte, despertar a consciência, alimentar a mente, purificar a imaginação e abrir o coração. Isso é tremendo. Gosto muito do Salmo 63, onde o salmista diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti e todo o meu ser anseia por ti, como
é como terra seca, deseja a água, né? E ele diz assim: quero contemplar-te no teu santuário e avistar o teu poder e a tua glória, pois o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão, e enquanto eu viver, te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos, e a minha alma ficará satisfeita. Essa é a oração do adorador. Talvez você pergunte: Israel, por que nós adoramos? Por que nós adoramos? Bem, eu quero aqui apresentar para vocês dois pilares, dois fundamentos veterotestamentários. O que é isso? O que é isso? Que palavra complicada. Bem, são dois fundamentos ensinados, difundidos no Velho Testamento. E que fala a respeito da adoração, que nos ensina sobre o propósito da adoração. Por que nós devemos adorar? Bem, para isso nós temos que ir lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. Primeiro fundamento, por que eu devo adorar? Bem, o texto de Êxodo, capítulo 20, no verso 4 ao verso 6, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Por que nós devemos adorar? Primeiro ponto, porque o princípio da adoração está na obediência à palavra de Deus. E não só a obediência, mas também amar e obedecer ao nosso Deus. É isto que no capítulo 20 de Êxodo está dizendo. Então, primeiro princípio aqui, por que eu devo adorar? Porque eu preciso, porque isso desenvolve em mim o princípio de obediência. E eu preciso obedecer. Nós devemos adorar a Deus primeiro por seu mandamento e devemos ser obedientes à voz do Senhor. Não devemos nos prostrar diante dos outros, ou de deuses, ou dos deuses que nós muitas vezes formamos e fabricamos. Não, nós devemos nos prostrar e devemos obedecer somente o Senhor, o Criador dos céus e da terra. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim, é importante que você vá anotando esses textos, porque essa live é um estudo, na verdade, sobre esse assunto. Mas 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, diz assim, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E ele continua, a obediência é melhor do que sacrifícios, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Lucas 4, verso 8, diz assim, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. A obediência humana, grave isso, a obediência humana é a oportunidade de aceitar alegremente a vontade de Deus. Por quê? Porque os seus mandamentos não são um peso. Isso lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 3 diz isso. Agora, talvez você fale, Israel, ok, eu obedeço a Deus, mas eu te pergunto, você ama a Deus? Você ama de fato a Deus? No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 21, diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente, aqui está claramente, João, aqui Jesus está dizendo claramente que uma das evidências, ou a maior evidência de que eu amo a Deus é quando eu obedeço os seus mandamentos. Então esse é o primeiro princípio em por que nós adoramos.
Agora, o segundo princípio, por que nós adoramos? Bem, aí Salmo 115, no verso 1 ao verso 8, diz algo interessante. Diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com sua garganta. Olha o final. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Por que nós adoramos? Nós adoramos porque através da adoração nós nos tornamos como Deus é. É através da adoração que nós nos tornamos exatamente ou somos conduzidos a uma renovação da nossa imagem e semelhança de Deus. É através da adoração. Então, o primeiro princípio, por que nós adoramos? Porque se trata de um princípio de obediência. Segundo, por que nós adoramos? De acordo com o Antigo Testamento, é porque através da adoração nós nos tornamos como Deus é. Tudo aquilo, Martinho Lutero disse isso, tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Olha que forte isso. Tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Nós nos tornamos semelhante ao que ou a quem adoramos. Quando Israel adorava os deuses pagãos, né, a gente sabe isso olhando as escrituras, o povo se tornava como aquelas nações pagãs. O povo de Deus começou a se tornar sanguinário, opressivo, cheio de engano e também cheio de violência. Romanos 1 confirma esse princípio, mostrando mostrando como os idólatras são entregues aos desvios sexuais e, claro, e finalmente ao caos moral e também social. No Salmo 115, o salmo que nós acabamos de ler, nos mostra a história da antiga aliança e o significado do ministério de Jesus. Como assim, Israel? O verso 8 diz assim: torne-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Ao adorar os ídolos, seres humanos se tornam mudos, cegos, surdos e aleijados. O povo de Israel abandonou Yahvé e começou a adorar ídolos, a servir, a prestar culto a ídolos. O povo de Israel se tornou cego, mudo, surdo e aleijado. Quando Jesus aparece, quando Jesus se manifesta, o ministério de Jesus corrigiu a adoração do povo judeu. Como? Curando os cegos, tornando os cegos a enxergar, os surdos a ouvirem, os mudos a falarem e os coxos a andarem. Olha que tremendo isso! Jesus chega e corrige a adoração. Uma vez que aquele povo estava entregue aos ídolos, Jesus ali vem e opera milagrosamente. E a partir daquele momento, ao olhar para Jesus, a servir Jesus, a sua adoração, a adoração daquele povo foi corrigida. Isso é tremendo, né? Agora, nós precisamos entender que não é qualquer adoração que Deus recebe. Há uma adoração que, de fato, ela precisa ser como Deus quer. Exatamente como Deus, o próprio Senhor, estabeleceu. Em João, no capítulo 4, agora partindo para o Novo Testamento, em João, no capítulo 4, no verso 23 e 24, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. É um texto muito conhecido. E ele diz assim: são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Nós precisamos entender aqui um princípio tremendo. Jesus, quando chega para conversar com aquela mulher samaritana, vocês sabem que Samaria era a capital dos samaritanos, e esse povo foi resultado de um racha que houve ali logo depois do reinado de Salomão. Você sabe que foi Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão. E de um lado ficaram 10 tribos, o povo de Israel. Do outro lado você tem 2 tribos, que é o povo de Judá, não é? Então ali você tem dois povos, vamos dizer assim, 2 comunidades. De um lado, Samaria, de outro lado, Jerusalém. Os samaritanos, eles não criam em todas as escrituras do Antigo Testamento, eles não criam nos profetas menores, eles não criam em toda a palavra, mas eles criam apenas na Torá, no Pentateuco. E a adoração dos samaritanos era cheia de coração, de boas motivações, de um coração entregue, mas desprovida de conhecimento. Quando você vai para Jerusalém, você percebe uma adoração cheia de conhecimento, mas desprovida de coração. Olha que interessante. Jesus chega para a mulher samaritana e fala que a verdadeira adoração, não vai acontecer, não vai ser manifestada nem através de Samaria, nem através de Jerusalém. E ele diz o que? Ele estabelece 2 princípios. Que a verdadeira adoração, ela vem em espírito e em verdade. Ou seja, uma depende da outra. Eu preciso do conhecimento e da revelação de Deus, mas eu também preciso ter um coração transformado, um coração entregue. Olha que tremenda, a adoração verdadeira e aceitável, ela também não depende de um lugar em que é prestada, mas do coração daquele a quem adora. Jesus estabelece que a adoração que Deus quer não é pautada nos resultados, mas na verdade. A adoração que Deus quer não é resultado das minhas mãos, nem do meu esforço, mas da sinceridade e da honestidade do meu coração. Eu tenho uma pergunta para que você reflita, você que está comigo no YouTube e você que está aqui no Instagram agora. O que você busca em adoração? Ela tem mais a ver com o que funciona ou o que é certo? O que você busca na adoração? Ela tem mais a ver com o que funciona ou o que é certo? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes nós estamos atrás de resultados ou de fórmulas para produzir uma boa adoração. Muitas vezes, no momento do culto, nós estamos cheios de rituais pragmáticos, cheios de rituais totalmente distante daquilo que a palavra de Deus ensina. Muitas vezes o nosso culto, ele é desprovido da verdade. E aí nós usamos a justificativa. Não, mas eu estou fazendo de coração. Jesus chega para a mulher samaritana e diz: não, eu não quero só coração. Eu não quero só sinceridade. Porque senão ele escolheria a adoração dos samaritanos. Não, eu também não quero só conhecimento. Eu não quero que vocês me adorem com o cérebro. Não, eu quero com conhecimento e eu quero também com o coração. As 2 coisas. Isso é tremendo. Então, o falar do que é certo é falar do que é justo. É falar daquilo que é verdadeiro. É falar do que é aquilo que é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. De acordo com Jesus, a adoração que o Pai procura está nos 2 fundamentos neotestamentários. E agora, neotestamentários, eu aponto para o Novo Testamento. A adoração em espírito e em verdade. O que é uma adoração em espírito? A adoração em espírito, ela é produzida no íntimo, no coração, com sinceridade. Ela não é externa e nem pomposa, mas ela é profunda. Ela é fruto de um coração totalmente entregue ao seu Deus. Esta adoração, ela deve estar de acordo com a natureza de Deus, que é o Espírito.
ela deu, por quê? Porque Deus não se impressiona com a pompa, Deus não se impressiona com a nossa performance. E muitas vezes nós estamos mais preocupados com a melodia ou com a performance do culto do que com a verdade que nós estamos cantando. Olha, queridos, quando você prepara uma ministração do louvor e a sua preocupação está mais voltada para os arranjos, para a melodia ou para as notas que vai produzir um ambiente, você está, em outras palavras, dizendo o seguinte: a música é mais importante do que a palavra de Deus. A coisa mais importante, amados, não é o tom, não é os arranjos. Isso é importante. Mas a coisa mais importante é o que você está cantando. É o que você está pregando. É a maneira como você está vivendo. É isso que é importante. Mateus capítulo 5, no verso 8, diz assim: bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Lucas 6,45 diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Tudo que fazemos é um reflexo exato do que está cheio o nosso coração, do que ocupa o nosso coração. Por isso Jesus chega quebrando tudo. Jesus chega falando: não. Eu não quero só que vocês me obedeçam, eu quero que vocês me conheçam. Eu não quero só que vocês me amem, mas que vocês também conheçam aquilo que eu revelei de mim mesmo. Oh, aleluia! Aquilo que eu revelei de mim mesmo. E é a palavra de Deus. É exatamente a palavra de Deus. Isso é tremendo. Mateus 6, no capítulo 6, verso 21. Mateus 6, verso 21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Romanos 8, verso 13, diz que a adoração através do Espírito faz morrer os atos do corpo. A adoração através do Espírito faz morrer os atos do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, no verso 3, diz que a adoração através do Espírito anuncia a Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz que a adoração através do Espírito rejeita todos os desejos da carne. Gente, o que falta para nós é uma adoração em espírito e através do Espírito. É isso que falta para nós. É como vocês estão comentando aqui nos comentários, né? O que falta para nós é essa revelação, é viver esse desafio, é vencer esses desafios, é adorar em espírito e pelo Espírito de Deus. Agora, o que é uma adoração em verdade? Para haver uma adoração em verdade é necessário primeiro permanecer firmes na palavra e conhecer a verdade. João, no capítulo 8, no verso 31 e 32 diz isso. Eu te pergunto, a verdade liberta? A verdade liberta? Bem, se a sua resposta é sim, quero te desapontar. Não, a verdade não liberta. A verdade por si só não liberta. Mas a Bíblia diz: o conhecer a verdade é que liberta. Não adianta você ter a Bíblia na sua prateleira e não ter ela no seu coração. Não adianta ela estar no seu smartphone, sendo que você não gasta tempo em alimentar a sua mente, como disse William Temple. Alimentar a sua mente com a verdade da palavra de Deus. Alimentar a mente com a verdade da palavra de Deus não é ficar ouvindo música gospel. Alimentar a mente com a verdade é ler as Escrituras, meditar nas Escrituras. E isso faz com que a nossa mente, o nosso coração se volte completamente para a palavra de Deus, que é a verdade. João 17, verso 17 diz isso: Pai, Jesus orando, Pai, santifica-os na tua verdade. Ponto e vírgula. A tua palavra é a verdade.
Não há possibilidades de viver uma vida de adoração genuína, desprovida da palavra de Deus. Não há essa possibilidade, amados. Não existe essa possibilidade. Para se ter uma vida de adoração como Deus quer, ela precisa ser guiada pelo Espírito e através da palavra de Deus. O salmista diz isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso que nós precisamos entender. Jesus disse que a adoração que Deus quer deve ser de alguém que permanece na palavra e conhece a palavra, conhece a verdade. A verdadeira adoração, ela é cristocêntrica, porque a palavra é Cristo Jesus. Jesus é a palavra. Lá em Apocalipse diz isso. Diz que Jesus, o seu nome é Palavra de Deus. Aleluia! O nome de Jesus é Palavra de Deus. Quantos de nós queremos viver um cristianismo desprovido da palavra? Sabe o que é isso, irmão? Isso é paganismo. Isso não é cristianismo. O cristianismo não é uma religião, mas é a prática das Escrituras. Lucas 6, 46, Jesus repreendeu os discípulos, dizendo assim: por que clamais a mim, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E aí ele diz ainda: eu vou dizer para vocês a quem é semelhante aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Não adianta ouvir a palavra. Quantas pregações você já ouviu? Olha, tem muitos de nós aqui, você que está me assistindo no Instagram ou até no YouTube, eu aposto aqui que você já ouviu mais de 1000 pregações. E talvez a sua vida ainda está no mesmo lugar. O que muda não é ouvir, mas é ouvir e praticar. Jesus ainda completa dizendo: mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre, exatamente, a rocha. Por isso tem muitos cristãos naufragando na fé, porque ouvem a palavra, mas não as praticam. Queridos, nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Se nós não tomarmos uma decisão de viver, de abandonar uma pseudo-adoração, uma falsa adoração, e direcionar o nosso coração e a nossa mente para a palavra de Deus, nós vamos naufragar na fé. Nós vamos divorciar da fé. É tempo de conserto. É tempo de nós refletirmos e tomarmos uma decisão sobre esse assunto. Nós precisamos abandonar os ídolos e adorar ao Senhor como Ele quer, de acordo com a palavra dEle. Uma adoração em verdade é uma adoração bíblica, pois a palavra é a verdade. Uma adoração em verdade é uma adoração autêntica. Autêntica. Eu disse para vocês que João 17 diz isso. Primeira carta de João, capítulo 2, no verso 21, também diz isso. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Eu vejo muitos cristãos que passam uma vida na igreja e de repente eles se deparam com uma frustração. Olha, eu passei anos na igreja e agora eu estou frustrado. Eu imaginei que a vida com Deus era diferente. Eu imaginei que a minha vida seria bem melhor, seria, enfim, bababá e tal, blá, blá, blá. E por que esses cristãos frustram? Porque, como diz as Escrituras, nenhuma mentira procede da verdade. Muitos cristãos se frustram porque vivem não a verdade, ou de acordo com a verdade, mas vivem uma mentira. Como diz, como é a falácia. A falácia é uma mentira com cara de verdade.
Cristãos que naufragam na fé são cristãos que não vivem as Escrituras, porque a Escritura diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer. As Escrituras é alimento para a nossa fé. Paulo disse isso, né? Que a fé vem por ouvir e o ouvir a mensagem, a palavra de Cristo. A palavra no grego ali é rematos. Rematos. E rematos é a revelação de Cristo nas Escrituras. É isso que vai alimentar a sua fé. Eu gosto muito daquela canção, né? Que fala disso, né? Em espírito. Se você estiver aí agora em casa, canta comigo. Em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. E o refrão? Para te adorar, ó Rei dos Reis. Ao propósito, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor em Cristo Jesus. Meu prazer é viver na casa de Deus. Nós somos essa casa onde flui o amor. Aleluia. Que nós possamos não só cantar esta música, mas viver. Quando é que nós vivemos uma adoração falsa? Quando é que a nossa adoração está com defeito? Bem, Mateus capítulo 23, eu estou lendo muitos textos, né? Mas essa live ela vai estar no YouTube. Você pode entrar no meu canal e no YouTube ela vai estar editada e completa, tá? Então você pode acompanhar no YouTube. Vai acabar o nosso tempo daqui a alguns minutos, mas eu vou continuar todo o estudo e você vai encontrar ela completa no YouTube. A live vai estar salva no Instagram, mas vai estar só até quando o tempo permitir, tá bom? Mas Mateus capítulo 23, no verso 1 e 3 diz: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Isso é uma adoração falsa. Adoração falsa é quando eu ensino, é quando eu prego algo totalmente desassociado daquilo que eu estou ensinando. Olha, os primeiros a cometerem os pecados nesse quesito são os que ensinam, são os que pregam, somos nós. Nós que cantamos. Quantas vezes não cantamos coisas que está longe, nós nunca vivemos. Isso tem que produzir em nós reflexão. Os fariseus, eles tinham autoridade para explicar a lei de Moisés, mas o próprio Jesus dizia para eles: olha, vocês têm que obedecer tudo que eles estão dizendo, mas não façam o que eles estão fazendo. Porque o que eles estão fazendo não tem a ver com a verdade, não é o que Deus quer. No verso 25 até o verso 56, ele diz isso: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o corpo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Olha que tremendo, gente. Perceba aqui que Jesus diz que não há nada errado com o que eles ensinam, mas com a sua conduta. O que nós ensinamos, o que nós pregamos, é exatamente o que nós vivemos? Ou não? Tom Robertson, ele disse o seguinte, que as pessoas religiosas podem realmente disfarçar a decadência espiritual. Muitos de nós estamos usando máscaras.
E muitos de nós estão incomodados. Estamos incomodados com essas máscaras. Mas, queridos, muitos de nós já estamos usando máscaras há anos. Há anos. Só você que não viu. Há anos estamos vivendo uma vida de máscara. Uma falsa piedade. Uma falsa humildade. Uma falsa modéstia. Uma falsa espiritualidade. É tempo de consertarmos, eu e você, é tempo de consertarmos. Augusto Nicodemos ele diz isso, que dois aspectos muito ligados ao culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, são a pureza e a identidade do povo de Deus. Deus deseja ser cultuado e adorado, porém, segundo as Escrituras, ele deseja ser cultuado e adorado por verdadeiros crentes, por pessoas que de fato sejam seus filhos e filhas e vivendo uma vida santa diante do Senhor. O Senhor disse isso. 1 Samuel capítulo 16, no verso 7. Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo o que realmente você tem por dentro. Eu já disse isso várias vezes em outras lives, mas de fato Jesus está correto. O Senhor aqui está correto nesse texto. Nós julgamos segundo a aparência. Nós não podemos ver alguém comprando um carro novo que a gente acha que a pessoa é exibida, é snob. Nós não podemos ver a pessoa prosperar que a gente acha agora que essa pessoa é seletiva. Nós julgamos as pessoas. Nós não podemos ver um cantor famoso que nós julgamos isso, que o que ele faz é adoração. Nós fazemos isso. Eu falo lá na minha igreja, é isso. Eu ministro louvor e tem outros ministros louvor. Muitas vezes o nosso desafio, e a gente se consagra, se prepara, mas muitas vezes quando a gente vai ministrar o louvor, a gente percebe uma igreja apática, uma igreja distante, uma igreja dispersa. E eu faço essa reflexão com eles. Eu falo, gente, e se de repente o Fernandinho aparecesse aqui? Ou a Gabriela Rocha, ou tantos esses cantores, né? Que são homens e mulheres de Deus, aparecesse aqui. Sabe o que acontece com a congregação? A congregação, tenho certeza absoluta, a congregação canta. E porque é isso que ela faz nos shows, nas apresentações. Mas na igreja, ela não faz isso. E muitas vezes não é falta de unção do ministro louvor, mas é porque nós temos uma tendência forte à idolatria. Essa é a verdade. Nós não conseguimos olhar o irmão do nosso lado que erra até mais do que você e nós não conseguimos cantar com eles. Nós preferimos cantar com alguém que a gente não conhece. Mas com o irmão que a gente conhece, a gente sabe, a gente rotula ele. Irmãos, nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos corrigir isso. Deus não se impressiona com a aparência. João 12,5 diz isso, né? Que esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso. Judas disse isso. Não porque Judas tinha pena dos pobres. Judas lhe repreendeu quando aquela mulher quebrou aquele vaso. Judas repreendeu ela. Não é porque ele tinha pena, mas é porque ele era um ladrão. Judas ali estava tendo uma atitude de falsa piedade, de falsa justiça. Mas ele era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar e punha nela. É isso que acontece. Deixa eu te falar. Guarda isso no seu coração. Às vezes, um discurso espiritual ele pode ser usado para mascarar más intenções ou intenções pecaminosas de quem a proferiu. Não olha para fora. Creia que Deus,
Recebe a adoração olhando para dentro. Ele não olha para fora, ele olha para dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus nunca se agradou e continua não se agradando de belos discursos que provêm de corações, muitas vezes, podres. O que agrada o Senhor, como afirma o Salmo 51, é um coração puro. Nós admiramos os frutos de cera, não é verdade? E quando a gente olha, dá até água na boca, né? Mas não é porque uma comida parece gostosa que ela é saudável para o nosso corpo. Guarda isso. Não é porque alguém canta uma música legal e fala palavras bonitas, tem uma voz afinada, tem carisma, até mesmo cita a Bíblia. Não é porque ela faz isso que essa pessoa produz um alimento saudável. Nós temos que perceber essa verdade. Amém? O que é uma adoração com defeito? Uma adoração com defeito, ela é rejeitada pelo adorado. Pelo adorado. Uma adoração com defeito não é adoração a Deus. João, se a gente avaliar um pouquinho, capítulo 4 de João, no verso 21, nós vamos perceber naquele discurso, naquele diálogo com a mulher samaritana, nós vamos perceber que a adoração com defeito ela está centrada em lugares sagrados. Olha para você ver. João 4, né, no verso 21. Olha o que Jesus disse aqui. Jesus declarou: "Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, Samaria, Gerizim, Monte Gerizim, Samaria, nem em Jerusalém." Jesus aqui está estabelecendo o seguinte, que a adoração com defeito, ela está centrada em locais, em lugares. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, porque eles acreditavam que era ali que Deus falava. E o povo judeu também acreditava, o povo de Judá, os fariseus e etc., acreditavam que Deus falava em Jerusalém. Jesus chega e fala, não tem lugar para adoração. Eu acho muito interessante quando a gente vê alguns pastores fazendo divulgação de suas igrejas, eles colocam, né? A foto da igreja e colocar aqui é o lugar de adoração. Não, a igreja, a nave, o templo não é o lugar de adoração. Porque a adoração não está centrada em lugares. Isso é tremendo. A adoração não está centrada em lugares. Não é o lugar que autentica a nossa adoração, mas a atitude do coração do adorador. Uma adoração com defeito, ela está fundamentada na liturgia ou no cerimonialismo. Infelizmente, naturalmente, nós somos inclinados a transformar em religião ou formalidade tudo aquilo que é simples. A gente é mestre nisso, infelizmente. Por isso, nós estamos mais preocupados na fórmula, em como adoramos, do que com o coração. O coração é o aspecto principal da nossa adoração. Isso nós temos que entender. João 4, no verso 22, ele diz também, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Uma adoração com defeito, ela é feita sem entendimento das Escrituras. A gente ouviu muito isso, né, gente? Não precisa entender, não. Você só obedece. Não, a verdadeira adoração, ela é fruto do entendimento da revelação de Deus. Eu preciso entender, eu preciso meditar e eu preciso entender. Os samaritanos, eles adoravam sem entendimento. Olha, pior do que liturgia é uma liturgia sem entendimento. Isso é terrível. Uma adoração sem entendimento, ela é vazia, ela é fria, ela é egoísta e, sobretudo, ela é rejeitada por Deus. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 15 diz isso. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Essa é a verdade. Mateus 22, no verso 37 diz isso. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A palavra alma aqui é a palavra grega psique, mente. João 4, no verso 25 e verso 26, há um outro princípio aqui. Jesus disse assim, verso 25,
E verso 26. Disse a mulher, a mulher dizendo, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Uma adoração com defeito, ela é antropocêntrica. O que é isso? Antropós. Antropós no grego o homem, o estudo do homem. É o homem no centro. Antropós é o estudo do homem. Antropologia, o estudo do ser humano. Antropocentrismo é o homem no centro. Então, uma adoração com defeito, ela é antropocêntrica. Cristo não era o centro da adoração dos samaritanos. Por quê? Porque eles não conheciam. Olha, queridos, Cristo, Jesus, é tema de inúmeras canções. Jesus é tema de vários debates, mas poucos o conhecem. Nós precisamos conhecer Jesus. As nossas músicas, infelizmente, elas estão inflamadas de egoísmo e de egocentrismo. É o eu, é o olha para mim, é eu olha para a minha necessidade. O Senhor não está me ouvindo. É o eu. Deus não aceita adoração ao homem sem imundícia diante de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso nós devemos reavaliar nossas canções e remover tudo que é voltado para o homem. Remover tudo. Amém? A nossa adoração ela deve vir de Deus, por causa da sua origem, e voltar para Deus por causa do seu propósito. Amós, livro de Amós, no capítulo 5, no verso 23, mostra algo tremendo. Eu quero ler com você porque esse texto ele é muito importante para o entendimento desse assunto. Amós capítulo 5, no verso 23, diz assim: afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Aqui nos mostra que é uma adoração com defeito, ela está desassociada da prática. Por quê? Porque se você ler o livro de Amós, você vai perceber que o livro de Amós ele prega contra a idolatria e contra a injustiça social. O povo de Deus se desviou. O povo de Deus se afastou do Senhor. E começaram a ter uma conduta totalmente contrária à vontade de Deus. Começaram a ser sanguinários, injustos, foram idólatras. E ali Deus abomina suas canções porque eles viviam uma vida de pecado e cantavam como se fossem piedosos. Olha, alguém que faz isso produz uma adoração com defeito. Com defeito. Uma adoração com defeito, ela é hipócrita e ela provoca desgosto em Deus. Olha, não tem como falar de adoração rejeitada por Deus e não estudar o livro de Amós. Se você ler o livro todo de Amós, você vai ficar em crise, porque você percebe um povo com uma conduta totalmente deturpada, uma conduta totalmente prostituída. O livro de Amós é um brado, é um clamor social. Amós, a palavra Amós significa aquele que carrega fardos. E esse livro com certeza contém muitos fardos de julgamentos e calamidades que esse profeta transmitiu a Israel. Amós profetizou, para você entender, em um período de prosperidade tanto dos reinos norte quanto do reino sul. Ou seja, os samaritanos e o povo de Judá. A sua mensagem ela é de julgamento em uma realidade de decadência moral e da religião de Israel. Havia nessa época muitas celebrações e abundante música, mas aquela pomposa liturgia não agradava a Deus. Quantos de nós não estamos assim, gente? Nossos cultos parecem mais shows pirotécnicos, mas não há verdade, não há sinceridade, não há uma conduta santa e piedosa.
Eles iam ao templo apenas para multiplicarem os seus pecados, porque muitos sacerdotes tinham relações com as sacerdotisas no templo. Eles cumpriam os seus rituais e eles faziam isso porque eles gostavam. O templo, em vez de ser um lugar de adoração, na época de Amós, e da proclamação da palavra, na verdade era um palanque de bajulação ao rei. Uma plataforma que, na verdade, servia aos interesses políticos. Gente, parece que o livro de Amós, na verdade, é uma profecia para o nosso tempo. No período de Amós, o povo de Israel ele era muito religioso. Eles pensavam que Deus não se incomodava com a vida que eles levavam. O livro de Amós, na verdade, é uma radiografia do nosso tempo, gente. Por isso eu destaco aqui algumas verdades que vale a pena a gente estudar. Primeiro, sobre a prática religiosa, a adoração do povo de Israel. Ela era comprometida pelo sincretismo. A gente vê isso no capítulo 4, no verso 4. Se você abrir lá o capítulo 4, deixa eu colocar aqui, capítulo 4, no verso 4 diz isso. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anuncia nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor. Eles gostavam dos rituais, eles gostavam dos sacrifícios, só que os sacrifícios que eles traziam eram sacrifícios impuros. Por quê? Porque eles ofereciam coisas com fermento no altar, e Deus não aprovava isso. Em nosso tempo, nós vemos isso também. Mas em vez de sacrificarmos bois, nós estamos sacrificando a verdade. Em vez de sacrificarmos, de apresentarmos sacrifícios, de ofertas ao Senhor, nós, na verdade, estamos sacrificando a palavra de Deus para na verdade, trazer pessoas para a igreja. A gente não prega a verdade. A gente quer que as pessoas venham para a igreja. Irmãos, igreja é lugar de gente redimida. Por mais que um ímpio vá lá, mas igreja é um lugar de gente redimida. E quando o ímpio for na igreja, nós percebemos isso em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo diz isso, fala, olha, se tiver um ímpio lá, que vocês profetizem, porque aí a vida dele será revelada. E ele glorificará Jesus. Muitas vezes nós estamos buscando o que dá certo e não pelo que é certo. Tantos de nós estamos atrás de ferramentas para multiplicar gente. Tantos de nós estamos preocupados em fazermos mais prosélitos, em não pregarmos, transmitirmos a verdade para que essas pessoas sejam discípulos de Jesus. Isso é preocupante. Ainda hoje, muitos pensam que essas observâncias externas são as coisas mais importantes da religião. Na verdade, há muito zelo pela forma e pouco cuidado com a vida. Na verdade, há muito cuidado com a tradição. Nós somos assim, infelizmente, e pouco zelo pela verdade. Há muita preocupação com a forma e quase nenhuma com a motivação. O povo de Israel, gente, eles falharam quando pensou que o culto, com esses rituais pomposos e com essas liturgias de músicas animadas, poderiam substituir a vida, a prática de justiça e a vida de santidade. Eles iam ao templo, mas a vida não era transformada. Eles cantavam, mas eles não adoravam. Não havia conexão entre religião e a vida. Eles tinham carisma, mas eles não tinham caráter. E, na verdade, Deus estava cansado desse espetáculo. Deus estava cansado desse espetáculo de uma religião show. Porque, na verdade, Ele busca
adoradores e não adoração. Grave isso. O livro de Amós nos leva a uma profunda reflexão. Uma profunda reflexão nos nossos dias. O livro de Amós, você vai perceber que havia muita religião e muitos templos. Como hoje. Hoje tem muita igreja. Hoje, para você ter ideia, nós somos mais de 40 milhões de evangélicos. Nós temos hoje mais igrejas do que bares. Nossos cultos estão praticamente abarrotados de gente. Tem igrejas aí que tem 2, 3 cultos. Nós temos uma infinidade de bandas cristãs no Brasil. Não há nem censo para bandas evangélicas. Não tem como saber quantas bandas evangélicas tem no nosso país. E de fato nós somos um país religioso, como a época de Amós. O problema é que nós temos muitas igrejas, muitos fiéis, mas pouca Bíblia, pouca piedade e quase nenhuma espiritualidade. Porque a igreja está envolvida com escândalos, com corrupção, com a mentira, que fazem parte de escândalos políticos, estão envolvidos num sincretismo religioso. E cadê a adoração? Cadê a verdadeira adoração? Eu tenho uma pergunta para você. Como está a sua vida de adoração? Eu tenho feito essa reflexão todos os dias. Como está a nossa vida de adoração? Será que há uma inquietação no seu coração? Será que há um desejo profundo em buscar o Senhor, em querer realizar a sua vontade? Será que há um desejo no nosso coração em dizer, como o salmista disse, né? Senhor, eu tenho alegria em fazer a tua vontade. Será que nós não estamos mais preocupados em realizar nossa vontade e os nossos prazeres do que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Como está o seu coração? A minha reflexão é voltada para essa verdade. Deus não quer adoração. Deus quer adoradores. Deus quer transformar homens e mulheres que se entregam totalmente ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite e nos dê força, que o Senhor haja em nós e por meio de nós, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Deus te abençoe, adorador, e até o próximo vídeo.